Trilhas da Redenção, segunda parte, no Brasil. Casamento de Almas, parte B. O comendador estava em casa quando Leopoldo chegou e falou sem rodeios. Pai, preciso tratar de um assunto muito importante para mim. Vou falar com o Dr. Ferraz. Pretendo casar-me com Anita. Duarte conhecia bem a personalidade obstinada e dinâmica do filho para saber que tal afirmação implicaria em 1000 preparativos para uma cerimônia que não deveria tardar. Demonstrando certa cautela, apenas observou. O casamento é uma decisão que acarreta muitas responsabilidades. Até hoje você se mostrou avesso a qualquer compromisso. Acusava sua mãe e cunhadas de tomarem parte em conspirações para lhe encontrar uma noiva. Deus do céu, eu tenho apenas 26 anos e nunca solicitei esse tipo de auxílio. Eu a encontrei sozinho. Miguel é um bom amigo, muito o aprecio, talvez por ter percebido os laços que se criaram entre você e Anita, fez-me algumas confidências. Demonstrou receio pelo bem-estar da neta, pois, apesar da pouca idade, Anita já sofreu grandes padecimentos. O único filho de Miguel casou-se com uma portuguesa, e desse casamento nasceram 2 meninas. Segundo a narrativa do doutor, a mãe de Anita era uma mulher belíssima, atraída por paixões inferiores, acabou desprezando a família. O esposo, abandonado, passou a embriagar-se, a fazer-se surdo às rogativas paternas para que reagisse, para que pensasse nas filhas. Durante um passeio a cavalo, em que levava a filhinha caçula em uma corrida veloz, acabaram por perder a vida em terrível acidente. A nora fugitiva retornou ao tomar conhecimento da tragédia que abatera os familiares. Não aguentou o remorso e acabou cometendo suicídio. A exposição de detalhes escabrosos do caso rumoroso chocou os familiares e amigos, ainda que distantes, tanto na Espanha quanto em Lisboa. Anita ficou só e conta apenas com o avô paterno. A decisão de enviá-la a um internato na França e posterior mudança para o Brasil foi uma tentativa de recomeçar a vida e livrá-la do estigma da desonra familiar. A Anita nada escondeu. Eu estou a par de todo o drama. É muito triste, suspirou Leopoldo com pesar. Considere, meu filho, o histórico familiar, a pouca idade, a desafiadora adaptação em um novo país, a sua própria aversão ao matrimônio e aguarde um pouco mais. Pai, em breve ela completará 18 anos. Por sinal, a mesma idade de minha mãe quando casou-se com o senhor. Nesses meses de convivência, percebo que ela aprendeu a apreciar o Rio de Janeiro e se mostra cada vez mais feliz. Quanto a mim, eu resisti ao casamento não por medo, mas porque em todo esse tempo aguardava alguém que despertasse em mim o que sinto por ela. Duarte ouviu a declaração apaixonada do filho e persistiu. Leopoldo, embora o Rio de Janeiro seja o domicílio da corte imperial, quando comparada a qualquer capital da Europa, ainda é uma província. E se é lícito ao avô dela temer que a neta sofra, permita o teu velho pai cuidar de você. Em anterior existência, Duarte Lira Brandão fora o judeu que trabalhava para a família dizimada, o velho Jonas, que acompanhara o sofrimento da família Rosenthal. Na atual encarnação, recebera o antigo patrão e comerciante Levi Rosenthal como filho. Enchia-se de cuidados por aquele que vira sofrer pela esposa leviana e perecer nas mãos dos inquisidores. Leopoldo fixou a expressão séria do pai, reconheceu que ele desejava apenas protegê-lo
e não desejava nada mais além de vê-lo feliz. Compreendo as dúvidas do Senhor, porém, se selecionarmos uma multidão de moças, analisaremos 1000 sorrisos e 1000 olhares, e não identificaremos as tendências que se ocultam sob estes rostos. Em vão, procuraremos garantias. Sei que a história não se repetirá. Sofrendo com a leviandade dos pais, Anita aprendeu com a dor, a tempestade arrasadora que é um lar destroçado. Leopoldo falou com a certeza de que em outra existência vivera tal experiência. E agora, apesar de não recordar os acontecimentos passados, o coração lhe dizia para dar a si e à jovem que amava uma nova oportunidade. A expressão perturbada do pai era uma indicação de que ele ainda relutava. De forma decidida, Leopoldo continuou. Apenas desejamos a sua bênção à nossa união. Discutimos sobre as diferenças entre o Brasil e a Europa. Anita afirmou que para ela esta questão de ser provinciana ou não é irrelevante. Ela não cultiva tais conceitos. Naquele instante foram surpreendidos pela presença de outro filho de Duarte e Dona Maria do Céu. Era Mário, o mesmo Marquês de F., outrora solícito amigo da família Rosenthal em Lisboa, que, atraído por afeições espirituais, havia encarnado no Brasil. Era o irmão, apenas 2 anos mais velho, com o qual Leopoldo partilhava os mais íntimos pensamentos. Irreverente e folgazão, ele expressava-se com o mesmo temperamento de antes. O que ouvi? União? Casamento? Quem seria responsável pelo feito? Se nem os santos de mamãe e os esforços das moças do Rio de Janeiro, conjugados ao empenho de tuas cunhadas, conseguiram? Deixe-me adivinhar. Seria uma moça meio espanhola, meio portuguesa, que lembra uma bonequinha da Andaluzia? Por mais que eu apreciasse, Leopoldo irritou-se com a interrupção. Sei que você sempre participou e divertiu-se com tais maquinações. Não é verdade, apenas atendi aos desejos de mamãe para pôr um fim à solteirice animada do filho caçula. O comendador interrompeu bruscamente. Rapazes, se vocês forem iniciar uma de suas intermináveis rusgas, vou me retirar. Mário interferiu prontamente. Não, desculpe-me. Leopoldo, estou feliz por você. Nunca houve segredos entre nós. Gostaria de ficar aqui e compartilhar os seus planos. Leopoldo assentiu e Duarte continuou como se não tivesse sido interrompidos. Vejo que já falaram sobre casamento. Sim, já tecemos alguns planos. Falei a ela sobre a fazenda da qual tiraremos nosso sustento e na qual passarei boa parte do tempo. Propus que ela vivesse na cidade, mas ela não concordou. Respondeu que se casará comigo e não com o Rio de Janeiro. Parece que estou diante de um amor avassalador capaz de superar todos os obstáculos. Rendeu-se Duarte enquanto abraçava o filho. Você me convenceu. Vejamos as questões práticas. Além dos planos referentes ao casamento, pensei em vários projetos para a fazenda Ouro Verde. Seus avós sonharam tanto em encontrar ouro naquelas terras e só conseguiram erosões, continuou Leopoldo cheio de entusiasmo. Pretendo ampliar as lavouras de cana e o engenho, além de introduzir o plantio do café. Fiz algumas análises do solo e andei pela região. Atalhou Mário, completando a informação. Muitos proprietários de terras semelhantes já apostaram no cultivo do grão e as colheitas foram fartas. Sem conter a admiração, Duarte proclamou um tom cerimonioso. O fato de terem herdado a excessiva complacência de sua mãe sempre foi motivo de preocupação para mim, e muito me alegra saber
que em contrapartida vocês herdaram o meu tino comercial. Apesar da serenidade com que tal declaração fora proferida, Leopoldo e Mário não contiveram o riso. Na família, tal comportamento era motivo de brincadeiras. Em uma total ausência de modéstia, o pai nunca perdeu uma chance perante o sucesso da prole, enaltecia os próprios genes e responsabilizava a influência da mãe diante de que considerava defeito dos filhos. 6 meses depois, a numerosa família do comendador Lira Brandão seguia os costumes daquele que desfrutavam riqueza e prestígio. Encontrava-se reunida aos inúmeros membros da sociedade carioca na majestosa igreja de Nossa Senhora da Candelária. Marion, a preceptora francesa, era exímia pianista, e naquela noite sentia-se honrada ao executar uma de suas melhores apresentações em homenagem à pupila. Quando os acordes sublimes do prelúdio primeiro de Bach esprairavam pela nave imensa em suave luz, Anita surgiu conduzida pelo avô. Aquele foi um dos momentos que, uma vez mais, ela precisou lidar com a ausência dos pais. E durante o percurso até o altar, prometeu a si mesma deixar as tristezas para trás. Fixou o olhar em Leopoldo, sentindo que a emoção de contemplá-lo à sua espera não cabia em seu coração. Agradeceu a Deus por ter-lhe concedido a chance de amá-lo e saber-se igualmente amada. Desejava ardorosamente doar o melhor de si. Viveria para ele e para a família que construiriam. Emocionado, Leopoldo segurou as mãos de Anita e sentiu-se vitorioso, como se por ela houvesse longamente aguardado. Olharam-se com os olhos enevoados pelas lágrimas que não chegaram a cair e, com voz embargada, ambos proferiram os votos de amor e honra. Leopoldo ergueu o diáfano véu e beijou-lhe a testa, e, sem conseguir conter-se, a envolveu em um longo abraço. As vibrações de alegria dos presentes entrelaçavam-se ao júbilo dos amigos espirituais que ali compareceram, trazendo votos de ventura, compartilhando da emoção reinante. E aquele que alongasse o pensamento rumo ao infinito, distendendo a visão capaz de registrar o invisível, ali contemplaria sublime panorama. Pétalas cintilantes, fluídicas, quais orvalhos celestes, caíam sobre os recém-casados, que estavam unidos pelas leis da época e pelos laços imorredouros do amor. Mediante a programação de uma nova etapa terrena, ali estavam 3 espíritos que aguardavam a época de reencarnarem no lar que acabava de nascer. Uma jovem sorridente trazia um ramalhete de flores. Ligada ao casal por anteriores relações, renasceria como filha. Enternecidos e risonhos, unidos aos abraços dos noivos, estavam 2 rapazes, cujas auras eram verdadeiros luzieiros azulados, irradiando esperança e paz. Eram Simão e Amadeu, profundamente vinculados ao casal de judeus em Lisboa, em Funchal e em anteriores existências. Na noiva feliz, conduzida pelo avô, reencontramos Isabel, a judia de Lisboa, e em Miguel Ferraz, o avô da noiva, o padre Inácio de Sintra, ambos ligados espiritualmente desde tempos remotos. No noivo emocionado, ao pé do altar, reconhecemos o mesmo esposo apaixonado de outrora, Levi Rosenthal. O casamento, baseado na confiança recíproca, constitui poderoso núcleo de força. Quando associado a outros agrupamentos familiares, formam uma mola propulsora capaz de impulsionar, através da reencarnação dos filhos que virão e da educação moral destes, a renovação das personalidades e a consequente regeneração dos povos.
Tal ato é revestido de tamanha grandeza espiritual que em tempos longínquos Jesus iniciou o ministério divino nas bodas de Caná da Galileia. Na companhia da mãe e dos amigos, ali esteve, honrando e abençoando os noivos, convidados e familiares com a celestial presença. No Rio de Janeiro, naquela noite aprazível do mês de abril, onde havia muitas pessoas reunidas em nome dele, o Mestre também estava. Ele se encontrava nas reverberações das palavras lidas no Evangelho, na pureza de intenções que animavam os corações ali presentes e abençoava a família que iniciava a concretização da esperança de novas oportunidades de amar, perdoar e progredir.